Olá pessoal, tudo bem? Então vamos abordar aí uma questão muito legal do Thiago Santana sobre Tesouro IPCA 26 e reserva de emergência avançada, pessoal. Olha só. Então olha aqui, ó. Os primeiros investimentos que fiz no IPCA 26 até novembro de 2020, prestem atenção nisso aqui que é muito importante. Estão todos positivos. Todos positivos, tá? Mesmo com as taxas atuais bem mais altas. Olha só, pessoal, essa frase aqui tem conceito, tá? O que aconteceu nesse período? Passou tempo num tesouro IPCA que está se transformando, certo? Ele está passando por uma metamorfose, é que nem a borboleta, né? Então ela está de larva para borboleta. Qual é a questão aqui? É um título que está se transformando de médio prazo para curto prazo, certo? De 6 para 5 anos. Essa fase do título, isso vai acontecer com 35, com 45, é muito interessante, tá? Porque eles mudam, esses títulos, quando entram nessa fase, eles mudam completamente o perfil. É só olhar a taxa de resgate também e os preços de resgate do IPCA 24, para quem tem esses papéis, né, comprados lá atrás. Vocês vão ver, é assim, ó, é uma rentabilidade tranquila, reta e tranquila, tá? Então o IPCA 26 está começando a entrar nessa fase. Então, muito boa colocação. O bom e o melhor ainda é que ele está vivendo isso, porque ele fez o investimento e comprou e manteve. Outro detalhe fundamental. Esse montante inicial supera o valor correspondente à minha reserva de emergência. Olha aí que bacana, hein? Parabéns, Thiago. Não são todos os investidores que conseguem isso num tempo relativamente curto, né? De 2020 para cá. Que está no Selic 25. Considerando que esse último Selic está oscilando muito, no Selic a gente tem a taxa de resgate. No 24 a gente vê que está plenamente para cima. Depois eu vou dar uma olhadinha se a gente consegue ver esse gráfico. Você acha seguro resgatar o Selic, aplicar no IPCA 26 e utilizar aqueles primeiros positivos como reserva emergencial? Bom, pessoal, antes da gente dar a resposta, que tem a longa, tem a resposta curta e a longa, é óbvio, eu quero dizer o seguinte, tá? Para quem é mais formal, para quem quer seguir a cartilha, né, e andar daquele jeitinho, né, ortodoxo, sempre, né, sem variância, sem nada, o recomendado, o clássico é manter no Tesouro Selic, tá? Esse é o clássico. Então, gente, quem não quer saber outras formas de pensar ou uma forma que pode eventualmente ser um pouco mais arriscada, deixa o vídeo aqui, tá? Porque o que eu vou falar agora tá assim, são conceitos avançados que não se aplicam para todos os investidores, tá? E cada investidor faz isso por sua própria conta e risco, certo? Não é uma recomendação de nada. Mas o que eu posso dizer em verdadeiro testemunho é o seguinte: eu abri mão do meu, isso é pessoal, eu abri mão do meu Tesouro Selic em fevereiro de 19, tá? Fevereiro de 19, e tô muito bem, obrigado, certo? Se tivesse acontecido qualquer emergência no período, eu teria como atender a essa emergência, tá? Então, pessoal, a resposta é sim, tá? Aplicar no IPCA 26 e utilizar aqueles primeiros positivos como reserva de emergência é possível? É possível, tá? É possível. É seguro? Assim, você recém entrou nessa fase, certo? Então, hoje o grau de segurança é X, tá? Daqui a um ano, essa segurança vai ser maior. Daqui a 2 anos vai ser maior. Daqui a 3 anos, ou quando você completar 3 anos de convivência com esse IPCA 26, aí vai estar no grau máximo de segurança. Aí sim está absolutamente tranquilo. Hoje existe, tá, uma pequena possibilidade. Se a taxa disparar, a gente depois vai fazer um outro vídeo atualizando isso, tá, pessoal, sobre a segurança do IPCA 26. Mas, eventualmente, se a taxa disparar, isso pode acontecer da pessoa, eventualmente, até com aportes antigos, de mais de ano e tal, pode eventualmente ficar um pouquinho negativo, tá? Mas a taxa tem que disparar muito, tá? Isso é um dado, assim, muito verdadeiro, a gente vai mostrar para vocês. Então, gente,
assim, ó, para a gente se cercar de mais segurança, o que é interessante? Duas coisas, tá? Ter uma quantidade bem maior do que a sua reserva de emergência habitual. Então, se a pessoa faz uma reserva de 6 meses, para fazer num IPCA teria que usar 12 meses, tá? E deixar o tempo passar, isso é fundamental, tá? Quem faz de 12 meses usaria 18, tá? Então sempre coloca aí uns 6 meses a mais, tá? Isso é uma coisa muito importante, tá? Para a gente ter mais segurança e também ter mais segurança ter outros papéis que possam ser fonte de escolha, tá? Porque assim, chegou lá na emergência, eu posso pegar e escolher qual papel eu vou resgatar, e isso é muito melhor do que ficar no Tesouro Selic. Então, um candidato muito provável que seja útil para isso é o pré-24, ali na taxa de 8% ou mais, tá? Porque aí tem uma margem interessante para a inflação, tá? É um candidato, certo? É um candidato. Eu acho que tem que ser avaliado. Ele é para ficar com uma segunda opção, talvez com um aporte até menor, tá? Com uma quantidade até menor, mas que às vezes depende da emergência. A emergência pode nem acontecer e pode ser uma emergência pequena que você não precise gastar toda a reserva, né? Tem isso também, tá? Que mais? Então, ter bastante um aporte maior, ter uma quantidade de dinheiro maior do que a reserva normal, ter mais de um papel para essa escolha, tá? E a gente vai pensar também o seguinte: pode também ter um pouquinho, deixar um pouquinho de Selic também, certo? Deixa, sei lá, 20, 30% da reserva no Tesouro Selic até você ter uma posição mais sólida ou o tempo ter passado mais ainda para o IPCA 26 para a gente aumentar a segurança, tá? Mas para começo de conversa, sim, dá para começar a fazer isso, tá? Como é que eu faria? Aos poucos, sempre aos poucos, tá? Tanto no aporte fracionado quanto no resgate fracionado. Porque quem comprar agora esse IPCA 26, pessoal, a taxa de assim acima de 3,5, olha, eu acho que está muito bem obrigado, viu? Está muito bem obrigado. Eu fico imaginando 21 lá em 24. Meu Deus, a pessoa vai ter uma reserva de emergência com lucro, né? Vai ter lucro aí que vai ser muito útil, tá? E a outra questão é a seguinte, pessoal, que eu quero fazer uma pequena provocação para quem gosta do Tesouro Selic, é o seguinte. Essa tabelinha aqui, tá? Essa tabelinha aqui mostra o Tesouro, o VNA, tá? Do Tesouro IPCA, tá? Aqui, ó, NTNB, no dia 20 de abril, tá? Que é o último dia útil de negociação que teve, que eu estou gravando esse vídeo no dia 21, tá? Então, 3.516. Isso aqui é muito, muito importante, tá? Vamos mostrar aqui o porquê. Então, pegando ali as taxas e os preços de negociação do último fechamento, nós temos aqui o preço do IPCA 26 a 2.894 e um VNA de 3.516. Essa diferença, pessoal, tá, é justamente o que ele vai ganhar acima da inflação. Ah, mas isso aqui não é a inflação que o governo acha? Não, porque o VNA ele é uma atualização da inflação. Todos os dias, tá? Isso é muito importante. Esse cara aqui é atualizado. Se você comprar hoje um Tesouro IPCA 26 a 2.894 e de repente, pá, venceu, quanto que você recebe? Você recebe 3.516, tá? Então essa diferença é o que você ganha de verdade. Agora vamos ver o que a pessoa ganha de verdade no Tesouro Selic. 10.826. Esse é o VNA dele. O Tesouro Selic tem VNA? Também tem. Só que a diferença é a seguinte. A NTNB, o VNA aumenta pelo índice IPCA, tá? E a LFT aumenta pelo índice taxa Selic, a VNA do LFT, do Tesouro Selic, certo? Então aqui, ó, como a taxa Selic, ela continua perdendo para a inflação, por que eu quero ter um título que é atualizado, o seu VNA, que corre atrás de uma taxa que perde para a inflação? Eu quero pelo menos uma taxa que seja igual à da inflação,
que cubra o meu objetivo, o meu valor nominal atualizado, que eu vou receber lá no fim do prazo, que ele seja, no mínimo, corrigido pela inflação. Se o Tesouro Selic fosse corrigido pela inflação, daria, tá? Fosse assim, Tesouro IPCA mais zero, né? Daria, mas não é, tá? Ele é outra coisa. Ele já esteve, assim, ó, gente, na história da LFT, do Tesouro Selic, é agora, de praticamente 2020 para cá, com a eclosão dos problemas aí, que o Banco Central baixou a Selic para menos de 4,25, é de agora para cá que está essa situação. Não era. O Tesouro Selic tinha uma média que, inclusive, isso está escrito em livro texto de finanças, tá? De alguns aninhos atrás, que a média aí era 1,5% de ganho real do Tesouro Selic, certo? Em livro texto, tá? De economia, gente. Então, assim, ó, livro texto que eu falo assim, para graduação, cursos de pós, enfim, tá? Então, livro texto usado de faculdade mesmo. Então, quais que... Não sei especificamente do Asaf Neto, mas é um autor que eu gosto muito, tem vários outros, tá? Aqueles livros, textos de economia, de mercado financeiro, de finanças, enfim, tem vários, tá? Joga lá no site da Amazon, você vai ter opções repletas, tá? E um autor em particular é o Asaf Neto, mas eu não sei se está nos livros dele isso, tá? Eu não me lembro exatamente. Mas tem essa informação. E hoje em dia, esse número está ao contrário, está negativo, tá? Então, pessoal, quem gosta muito do Tesouro Selic para reserva de emergência, em troca de uma certa estabilidade, eu não sei, eu acho que não justifica perder para a inflação, tá? Por uma estabilidade que eu posso nem precisar, porque emergência pode nem acontecer. Mas isso assim, ó, isso não é para todo investidor. Isso é para quem pensa um pouquinho diferente, tá? E olha aqui a diferença para a NTN-B. Então, pessoal, vamos ver quanto que era 2.800, né? 2.894 no IPCA 26, que vai valer 3.516, corrigido pela inflação. O Selic, 10.826. Quanto que a gente paga nele? 10.745 e 10.613. Vocês vejam que tanto o 24 quanto o 27, eles têm um ganhozinho. Mas vai fazer proporcionalmente isso aqui. Tá? Não o ganho é irrisório perto do Tesouro IPCA, tá? Porque eles já estão muito perto do VNA, tá? Então, pessoal, essa informação aqui é muito importante, tá? É muito importante, vai fazer você olhar melhor, olhar com um dado técnico mais maduro, tá? Na hora de decidir entre uma LFT e uma NTN-B, tá? Isso aqui, o VNA dos dois, comparar com o preço atual, eu acho fundamental, tá? Então fica essa dica aí muito, muito importante, tá? Agora vamos ver lá outra frase que o nosso... Deixa eu tirar essa tela aqui. Vamos ver outra frase que o nosso amigo disse. Ele disse que os investimentos dele estão positivos até novembro. Vamos dar uma de São Tomé? Ver para crer? Então, o que eu fiz aqui, pessoal? Eu peguei a tabela do Tesouro IPCA 26 do ano de 2020, tá? E coloquei aqui o preço do resgate em 20 de abril. E aqui, que dado é esse? Que 3,27% é esse? Isso aqui nada mais, nada menos é do que a diferença bruta, sem contar imposto de renda, sem contar a taxa B3, do preço de compra lá em 2020, lá na data, certo? Pelo preço de venda. Quer dizer, na verdade, é o preço de venda, o preço de resgate dividido pelo preço de compra menos 1, transformado em percentual. Que ele dá o quê? Rentabilidade bruta, gente. Isso aqui é rentabilidade bruta, tá? Para quem comprou no dia 10 de fevereiro, resgata no dia 20 quanto teria de rentabilidade bruta. Depois, quem comprou no dia 11 de fevereiro, vamos descendo aqui, ó. Está aqui em torno de 2, 3% para quem comprou em fevereiro de 2020, ok? Olha aqui, ó. Começo do pavor mundial, ó. Olha aí, ó. Subiu para 4 e pulou para 13, certo? Aqui foi um dia que o tesouro ficou fechado, né? A pessoa não conseguiu comprar, né? De fato. Depois 10%, mas vejam que ficou num patamar bem mais alto, depois ficou até maior, 14%. Então, assim, ó, faz diferença ponto de entrada, pessoal. Faz diferença, tá? E aí nós estamos vendo aqui
que todos esses papéis aqui estão bem positivos e até com uma margem aí para eventuais oscilações para baixo. E aí a gente começa a ver que lá em julho começou a ficar negativo, tá? 15 de julho, olha ali, ó, passou o mês inteiro de julho, metade até algum ponto em agosto, até o dia 19 de agosto, depois voltou a ficar negativo no dia 24 de agosto, tá? E depois voltou para uma onda positiva. Então, nesse período aqui, aí é que vale a questão de você ter um pouco mais ou de ter opções, certo? Se você tivesse esse papel há mais tempo, a gente viu ali os que foram comprados em fevereiro, março, abril, maio, junho, não estão negativos. Então vejam como o tempo influencia, tá? Então isso aqui provavelmente daqui a alguns meses deixará de ser negativo, tá? Para quem comprou aqui. Ó, com taxas muito baixas, ó, 2 e alguma coisinha, né? Realmente impressionante, né? Para vocês verem o efeito do tempo, tá? Então dá mais um tempo, dá mais 6 meses. Isso aqui sai, vira tudo positivo. Tá? Aí depois, ó, aí por alguns momentos, alguns instantes, chegou a ficar negativo também, mas oscilando a maior parte do tempo positivo. E aí eu fui até o último dia de novembro, depois eu parei. E teve um diazinho aqui que ficou negativo. Vamos ver se continua aqui. Vamos fazer o mês de dezembro aqui ao vivo gravado. O ao vivo gravado é sensacional, né, gente? Ó, em dezembro também ficou negativo. Então, assim, ó, o que dá para concluir aqui? Momentos em que a taxa vai subir muito, certo? Porque tem uma grande diferença de tempo aqui, né? Nós estamos falando de dezembro versus fevereiro, março. São 9, 10 meses, tá? É um tempo, certo? Então, assim, ó, isso pode vir a acontecer no futuro com o IPCA 26, pode, tá? Então, como é que o que nós temos que ter assim para ter mais segurança? Nós temos que, então, de repente, ter uma parcelinha no Selic, então não fazer o movimento 880, né? Trocar tudo numa hora só. Isso aí realmente é a coisa mais terrível do mundo, que eu não gosto. E se isso aqui acontecer na hora do resgate, na verdade esse aqui não é vermelho, né? Vamos deixar em normal, que está no 0 a 0. Na hora do resgate é o seguinte, pessoal. Fiz essa besteira, coloquei a minha reserva de emergência tudo em Tesouro IPCA e passou 2, 3 meses, precisei da emergência, né? Isso aí é possível, tá? Então, por isso, é bom ter um pouquinho ali de Tesouro Selic e não resgatar tudo. Mas se aconteceu isso, outro argumento muito forte é o seguinte, você resgatar um papel com 3 ou 4% de prejuízo, o que é melhor? É resgatar isso aqui ou pagar 7, 8% ao mês em qualquer empréstimo? Também tem isso, né, pessoal? É uma questão delicada, né? Então você vai pagar aí uma taxa alta no empréstimo, né? Provavelmente, se você de repente perdeu o emprego e tal, e ficou numa situação ruim, o que acontece? Aí você vai ter mais dificuldade de conseguir empréstimo, esses empréstimos vão ser mais caros ainda, né? Então, isso tudo são questões a pensarem, que até valeria a pena resgatar com um ligeiro prejuízo, certo? Para não precisar fazer empréstimo, quer dizer, para você não aumentar os seus custos. Isso também tem que ser considerado. Quanto a perder por perder, aí vem aqui, ó, na balança, né? Estou perdendo 2% no Tesouro IPCA, mas e quanto que o Selic já perdeu para a inflação? Então tudo isso aí a gente tem que pesar também, né? A maior parte do tempo que o Selic ficou ali a 2% e a inflação correndo a 4%, dá praticamente no mesmo, né? Então, pessoal, é isso, tá? É um conceito, não é para todo investidor, tá? Tem certo risco, tá? Para deixar bem mais seguro, então, mais títulos, tá? Um possível candidato é o pré-24, pelo menos 3 anos no Tesouro IPCA, e aí aqui o nosso amigo está recém chegando num momento em que está vislumbrando essa possibilidade. Mas pode acontecer aqueles meses vermelhinhos de novo, certo? Acontecendo esses meses vermelhinhos de novo, então é bom deixar um pouquinho no Tesouro Selic, certo? Até a coisa normalizar. E normalizou, aí resgata mais um pouquinho, compra mais um pouquinho, e assim vai indo, tá? E assim, é um passo que tem que ser muito pensado, muito estudado, tá?
tem que ver, eu acho que o principal fator nem é o andamento das taxas no futuro, é a cabeça do investidor mesmo, certo? Porque não é todo o perfil de investidor, toda a personalidade que vai tolerar bem isso, certo? Tem pessoas que precisam ver aquele valor nominal maior, não importa a inflação, não importa os índices, tá? Tem pessoas que precisam que o valor nominal seja mais alto, tá? E aí é proibitivo, né, sair do Tesouro Selic. Talvez até o Tesouro Selic. Alguns acham que o Selic não dá, que tem que ser só poupança, né? Justamente por essa questão desse trauma com o valor nominal, né? Que acha que o único jeito de ganhar é aumentando o valor nominal. Mas às vezes perder menos por um período é mais interessante, certo? Porque lá no vencimento você vai ter um rendimento muito maior, que é a diferença do VNA, tá? Pelo preço de compra, isso é muito importante. Então, pessoal, vídeo bem denso, bem demorado, muitos conceitos, tá? Faça um estudo com calma, anote tudo, tá? Acompanhe no mercado tudo isso que eu estou falando, que você vai ver que sim, é plenamente possível. Mas se o teu psicológico fica inseguro, não resgata o Tesouro Selic. Deixa lá no mínimo o que precisa e vai investindo nas taxas cada vez melhores que estão aparecendo no Tesouro Direto, que as taxas estão muito interessantes e no prazo a gente vai ter um rendimento real muito bacana, tá bom, minha gente? Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.